Conexão Alagoinhas. Hoje o programa está trazendo o Ronaldo Feitosa. Ele é treinador, né? Ele é preparador físico e ele tem um estúdio, uma academia que chama Estúdio Reinaldo Feitosa. E por que nós chamamos o Ronaldo? Eu chamei de Reinaldo, né? Por que eu chamei o Ronaldo? Eu chamei o Ronaldo porque nós estamos em época de Copa do Mundo. E todo mundo acha que é muito fácil a gente torcer, a gente comemorar, mas nós temos histórias incríveis de pessoas que passam mal, né? Porque não se prepararam, não tiveram condicionamento físico para aguentar esse turbilhão, não só de emoções, mas também de ações, né? Porque vai para um lado, vai para outro, e vai assistir num bar, e vai assistir na casa dos amigos, e é churrasco, enfim. A Copa movimenta muita gente. Ronaldo, muito obrigado por você ter atendido ao nosso chamado nessa época festiva, que a gente sabe que está todo mundo ligado em Copa e São João, né? Que já passou São João, já passou, mas não para, né? Já passou até São Pedro, mas ainda está tendo festa. Muito obrigado pela sua presença. E eu gostaria de começar perguntando isso. Lá na sua academia, o pessoal está preocupado em se preparar, em treinar para a Copa? Agradeço desde já o convite, né? Fico lisonjeado com essa oportunidade aqui. E lá no estúdio todo mundo está bem preparado para poder comemorar, né? Junto com a nossa seleção e os amantes também do esporte, né? Por isso que é importante ter uma boa hidratação, se manter focado nos treinos, porque também precisa, para comemorar, tem que ter um bom condicionamento físico. Não é de qualquer maneira que acontece. Então, os treinos não param, mesmo nesse período de grandes eventos, nessas épocas. É importante se manter firme e forte no treino. E me fala uma coisa, tem algum caminho especial, alguma uma receita, né? A gente chega na academia dizendo assim, olha, eu vou ter uma semana super agitada por causa da Copa. O que vocês indicam como o primeiro passo? É aeróbico? É o quê? Nós funcionamos com a parte maciça mesmo da musculação. Temos a parte aeróbica, mas o treino de força ele também traz esse respaldo para nós, para a gente ganhar esse condicionamento físico, né? Essa é uma parte muito importante. Quanto mais músculo, mais força temos, né? Para poder caminhar, para poder fazer os trabalhos domésticos essenciais, os mais simples. E comemorar também, né? Porque na hora de um gol, na hora da agitação, a gente levanta, a gente salta, né? A gente agacha, faz os exercícios básicos que acontecem também lá dentro do nosso estúdio. Então agora você me lembrou bem, porque assim, tem coisas que tem o pessoal que lida com nessa área física que diz que nós somos as nossas pernas. Então, nessa época, o bom é trabalhar a musculatura da perna. É bem puxado, é bem complexo isso, até porque os membros inferiores são o que nos sustenta maior, né? Então, assim, o treinamento de perna, ele é muito importante e do superior também. Porém, perna ele exige mais, né? Você vai ganhar mais condicionamento físico, isso aí para sustentar o dia a dia do trabalho e no final da tarde ainda ir lá fazer sua comemoração. E me fala uma coisa, o pessoal quando chega lá nesse período, né? Ele chega lá já pedindo alguma informação sobre hidratação, sobre o que eu tenho que fazer para aguentar esse tempo aí da Copa do começo ao fim? O que eles perguntam mais? Meu Deus do céu, é impressionante isso. Lá possível de tudo lá, né? Então assim, eles vêm querendo informação do que comer, de como se manter lá. Depois também o pós-comemoração, e eles perguntam muito, tiram muito essas dúvidas lá. Então é tudo mais complexo. Então vem informação de todas as maneiras possíveis dos alunos, né, que chegam lá procurando saber se devem comer isso, se não devem comer aquilo, e a gente vai passando essas orientações, essas informações. Eu também sou pós-graduado em nutrição clínica e esportiva, então já facilita todo esse andamento para eles. Ai, que coisa boa, isso foi bom você ter falado, essa questão da nutrição, né? Você deve comer menos ou comer mais nos períodos de festa? Porque você sabe que o pessoal, principalmente churrasco, vai pro sítio, vai pra roça, come bastante, né? Tem que comer menos ou tem que comer mais? Aí é o objetivo de cada um. Quem vai se manter no foco para aquilo que pretende do corpo
pós esses grandes eventos. Então, tem que existir um déficit para quem quer emagrecer e para quem ganhar massa, comer um pouquinho a mais. Então, vai de cada um. Mas nem todo mundo consegue se manter firme e forte nesse foco durante esse período por causa das comidas mais variadas e terminam chutando balde, vamos lá. Mas depois a gente tira no treino lá, não tem muita dificuldade não. E me fala uma coisa, por exemplo, me dá uma receita aí, vamos pegar dos dois lados, né? Quem está precisando fortalecer músculo e quem está querendo só manter a dieta para poder enfrentar esse tempo de festas aí que a gente está tendo. Qual que é a receita? O que ele tem que comer para fortalecer os músculos? Você que trabalha com nutrição, você recomenda o quê? Para manter esse fortalecimento muscular, é preciso de alguns carboidratos, que é que vai gerar energia para o nosso corpo, né? Uns carboidratos mais complexos. Depende também de cada indivíduo, qual fase ele está passando do treino e essa absorção para ingerir esse carboidrato. Uma dieta equilibrada lá, a hidratação muito importante e também o descanso tem que acontecer para poder aguentar também. Uma boa noite de sono antes de um jogo do Brasil. Nós vamos ter agora o domingo, né? E domingo eu nem sei direito, vai ser de tarde, vai ser de noite? Vai ser à noite, né? É bom descansar durante o dia para poder tá pronto para a noite? Tem que comer leve para poder aguentar a noite? Geralmente, como o jogo vai ser no domingo, geralmente o descanso vai ser já no pré-jogo, né? Como a gente chama. Então já vai começar ali na hora do almoço, toda aquela preparação e daí só vai segurar quem realmente está firme e forte no foco, porque a demanda é grande, não só da alimentação, como também da bebida. Maneirar um pouco na bebida alcoólica, porque na segunda-feira para treinar é um sacrifício grande. Porque aí não vai aguentar, né? Se não tivesse cuidado no domingo. E me fala uma coisa, a sua academia tem quanto tempo aqui em Alagoinhas? Tenho 6 meses inaugurado aqui em Alagoinhas, mas eu já estou aqui na cidade há 5 anos, né, atendendo como personal, mas nós temos 6 meses inaugurado. E onde é que fica a sua academia? Fica aqui na Judélio Carmo, número 20, aqui no Pinto Aguiar, próximo aqui ao Clube do Sargento. E me diga uma coisa, o pessoal, a gente vê o comércio, de uma forma geral, né, se preparando, né, se enfeitando e colocando faixa. Vocês fizeram isso também na academia? Isso acontece sempre nos eventos festivos? De preparar a academia para receber os alunos naquele clima? Isso é muito importante, né? Trazer o aluno para dentro do nosso ambiente já com aquele clima todo festivo daquela época. O São João em si a proporção grande do Nordeste, a nossa cultura, incluiu a Copa, então a gente preparou tudo para os alunos, enfeitamos lá, tivemos até um arraial lá, eu preparei um arraial agora no São João, onde assistimos jogo lá também, o primeiro jogo do Brasil. A gente colocou um telão lá e os alunos assistindo, teve a festa, teve a banda e ficamos lá confraternizando no primeiro jogo. Mas é muito importante trazer o aluno para esse ambiente também, o aluno ele se sente acolhido e essa é minha maior missão aí, que o aluno se sinta acolhido dentro do nosso ambiente, não só para treinar, mas também para se relacionar com outras pessoas. Sim, isso é interessante, porque você veja, estes eventos, eles é uma oportunidade também de você juntar pessoas, né? As pessoas discutirem sobre negócios, falarem sobre vida e se encontrarem dentro do estabelecimento, né? E há uma preocupação com relação a isso e à saúde, né? Exatamente, esse network ele acontece muito, né? Então assim, às vezes encontra lá um nutricionista que lá treina, né? Até um cardiologista lá, um pediatra que lá treina comigo lá e as pessoas já tiram uma dúvida ali, a importância de ter esse network, várias pessoas de maneiras diferentes, né? Comportamentos diferentes e aí acontece muito lá no estúdio esse network, de tirar essas dúvidas, às vezes sai de lá já com a consulta marcada para ir lá, né? Isso é importante. Então, você sabe que vindo para cá, né, para fazer essa gravação, eu passei num restaurante e as meninas estavam conversando, as meninas que trabalham lá mesmo, né? E elas estavam contando do último jogo, né? E falando que, nossa, que como sofreram, como gritaram, como tiveram que sair do local para tomar água, para se sentir melhor. E que quando saiu o jogo do Brasil, que já estava praticamente quase definido, porque foi na prorrogação, né? Aí elas saíram gritando e tal, e elas falaram,
falava, menina, eu tô com uma dor na perna, a outra falava, eu caí. Quer dizer, essas coisas, né, para quem cuida do corpo, é importante, né? É importante, é muito importante. Toda essa dinâmica que acontece quando a gente está comemorando, quando está ali confraternizando, a gente faz os exercícios básicos do treino. Acontece muito agachamento, né? Acontece muito levantar o braço, até para pedir até o garçom, levantou o braço ali já é uma elevação. E se não estiver bem preparado, vai doer ali naquele momento, vai ficar doendo no dia seguinte. Mas quem está no foco do treino, quem está no foco de todo esse aparato, não sofre tanto com isso. E me fala uma coisa, quais são os exercícios onde o pessoal resiste mais, mas que precisa prestar bem atenção nessas épocas de festa? A gente tem uma demanda grande de exercícios, tem aluno que não gosta de determinados exercícios, mas aqueles que mais fortalecem, né? Então, o primeiro exercício que mais chama a atenção são os agachamentos, né? Então, o agachamento em si, ele é o carro-chefe do treino, mas tem os alunos também que não gostam quando a gente bota para colocar um búlgaro, um afundo, uma passada, mas são exercícios que vão trazer essa resistência justamente para o dia a dia, para a parte todinha motora durante o dia, mas tem alunos que resistem a isso, mas eles fazem, reclamam, mas fazem, mas é o que fortalece, é o que vai trazer mais resultados. E na sua academia, qual que é a média de idade dos frequentadores ali? É muito variado? Tem mais jovem, mais idosos, meia idade? Como é que é? Qual é a procura? O mais novo que eu tenho, ele tem 8 anos e o mais velho que eu tenho tem 77. Olha. Então, varia muito. Eu tento encaixar cada um na sua idade, dentro do seu horário ali, para facilitar até o treino para eles, no ambiente, né? Faço essa divisão para facilitar para eles, né? Então, assim, mas varia essa idade. O mais novo tem 8 e o mais velho tem 77. Certo. Em São Paulo a gente tem as academias, principalmente nessas épocas de julho, digo, mais porque o São João não é tão festivo, né, em São Paulo do que aqui. Mas a gente vê que nos grandes eventos eles fazem, as academias se preocupam muito em juntar o pessoal ao ar livre, em fazer alguma atividade num parque, numa praça. As pessoas têm esse desejo aqui também? Vocês fazem isso também aqui? Isso é muito cultural, né? É muito importante. Sempre a gente está realizando esses aulões que acontecem, né? A cidade em si, ela tem essa cultura que gira isso, ele respira isso, Alagoinhas, ela respira isso. Se você chegar qualquer final de semana, tem evento na praça, de qualquer grupo. Então, a gente também se preocupa com isso, de fazer uns aulões que sempre acontece lá no estúdio, tem a parte da corrida. Então, assim, é muito importante ter isso também para o desenvolvimento do aluno, até para sair um pouco daquela rotina lá, que o aluno às vezes cansa também de estar só ali fazendo aquela mesma coisa. Eu vejo que aqui em Alagoinhas você tem muitas corridas, né? Principalmente na praça de esporte, né? Principalmente na praça de esporte. E aí eu vejo que as pessoas se dedicam bastante, né? Mas eu não por isso que eu te perguntei, porque eu não sei se isso está muito vinculado aos eventos mesmo, que nem a Copa, esporte, né? Quer dizer, já chama a atenção por ser um esporte mundial, que está todo mundo ligado, né? Então eu vi pouco isso, eu vejo as caminhadas mais temáticas, voltadas mais para a questão de idosos, da questão dos PCDs, tal. Mas com relação aos esportes, a Copa eu não vi. Teve alguma coisa assim? Não, que eu vi também, não observei em relação a isso, assim, tipo, diretamente mencionado a Copa, ao grande evento, né? A corrida, como ela já é cultura aqui, então o pessoal trouxe isso, internalizou no estilo de vida agora, né? Que faz a corrida e fortalece com a musculação. Mas assim, referente à Copa, referente a isso, não houve essa situação tão assim direcionada a isso. E é uma cidade que tem muitas academias, pelo que eu vejo. Vários bairros, né? Principalmente ali no Petrolar, né? Tem várias academias. Qual que é o diferencial que as academias procuram oferecer nessa época de grandes eventos esportivos? Se tratando de estúdio, né, lá nós temos um treino totalmente guiado, acompanhado com o professor está com você guiando todos os momentos. A gente não só dá a dica do exercício, a gente acompanha realmente, literalmente de cima, cada aluno,
dentro do exercício, para não haver falha, para o aluno não se sentir só, não se sentir abandonado. Esse é o meu propósito lá. Então esse é o diferencial lá do meu estúdio, trazer esse acompanhamento. É um treino totalmente guiado, onde você vai entender as suas capacidades físicas, as suas valências, para você ter um bom resultado, aquilo que você vai buscar lá dentro, tanto para emagrecer, quanto na parte de fortalecimento, como na parte de ganhar massa muscular. E eu tive alguns fisioterapeutas aqui e eu acabo perguntando sempre, porque assim, a gente tem esse desejo, né, de mudar de vida, às vezes, eu vou fazer exercício, agora eu vou cuidar do corpo. Mas assim, quando a gente chega na academia, né, vocês exigem algum tipo de, sei lá, receituário médico, vocês fazem um teste físico antes, o cliente que chega nessa academia, ele vem disposto a enfrentar essa primeira etapa para poder ser aceito? Como é que é isso? Nós temos uma anamnese, né, quando o aluno ele realiza sua matrícula lá, então ele vai preencher uma anamnese e essas informações são todas passadas para mim. E quando tem situações mais complexas, eu converso com o aluno pessoalmente para entender e mostrar para ele o que ele precisa fazer nesse primeiro momento de treino lá conosco, para ele ficar ciente. Às vezes é um aluno que já pegou muita carga, mas que agora está precisando de um fortalecimento, de uma reabilitação. Então ele tem que entender que o momento dele, naquele momento ali, é só fortalecer, para depois voltar, pegar aquela carga, para depois começar de novo, fazer os movimentos mais complexos. Então assim, lá dentro do estúdio eles são muito, vamos dizer assim, obedientes a essas situações, a viver aquele processo, né? Então isso é muito importante. E aí você disse que vocês assistiram o primeiro jogo lá na academia, né? Como é que foi? Como é que foi essa experiência? Porque você tem, 6 meses, né? Que você falou de academia e já pegou esse grande evento aí. Como é que foi esse momento? Eu não gosto muito de planejar nada não, então assim, decidi fazer o arraial para os alunos, né? Para os alunos, e todo mundo já ficou maluco comigo, porque eu botei uma coisa lá, fiz um grande evento, vou falar assim, e ficaram naquela, e eu não ia colocar o jogo, né, porque não estava sendo viável. De repente eu vou colocar um telão aí e vamos assistir o jogo. E aproximei, quando eu coloquei lá no Instagram, que eu ia transmitir o jogo lá também, então assim, a aceitação, né, o pessoal veio, vai mesmo, então assim, foi muito importante também para eles vivenciarem ali, né, então assim, eu ofereci para eles também esse momento, não se deslocar depois da festa, depois da banda tocar lá. Então assim, foi uma experiência muito bacana, foi uma experiência muito boa, e eles sabem o quanto eles também contribuem estando presente para mim lá. Essa coisa do esporte, né? O esporte, ele agrega, né? Ele agrega. E quando ele tá num espaço onde todo mundo tá, né, focado em uma determinada coisa, é isso que dá mais força para o negócio, né? Para o negócio funcionar, e as pessoas também se sentem melhores para enfrentar, né? A gente sabe que o tempo de Copa, desde pequena, né, a gente vê. Eu acompanho, meu pai foi jogador de futebol, então eu sempre acompanhei essa coisa do futebol, né, e da Copa. E aí eu acho que esse período onde se junta Copa com São João, isso eu nunca tinha visto. É diferente dentro da academia, dessa época toda? Como é que é? É diferente, fica um clima totalmente assim festivo, desde o início do mês, né? Fica festivo, então todo mundo fica eufórico, aí já começa a pedir um monte de coisa, coloca isso, coloca aquilo. Eu fiz uma surpresa para eles, eu comprei um certo refrigerante que vem com as figurinhas, então deixei lá escondido, não disse a ninguém. Só que teve uma hora que alguém descobriu, então tiraram todos os rótulos lá, só para pegar as figurinhas lá. Eu fiz de propósito já para agregar também para algumas crianças que lá estavam também. Mas fica esse clima festivo, muito pedido, pede aquilo, tem isso, tem aquilo, vai botar aquilo, eu ajudo com isso. Então assim, fica o clima, vive realmente aquele momento, aquele período, aproveitando as duas situações, São João e Copa. Então assim, é maravilhoso o clima. Agora vem cá, conta pra gente, adianta pra gente se vai ter alguma novidade aí pra domingo. Você já tá preparando alguma coisa ou não? Domingo o estúdio é fechado, né? Então Sim. assim, mas se eu preparar alguma coisa lá, eu sei que eu vou contar com muita gente, né? Eu sei que o pessoal vai querer estar lá dentro do estúdio, que eu sei como são os meus alunos, né? Até no jogo de ontem eles queriam assistir lá, eu que bloqueei eles.
então vamos deixar para outra coisa. Mas vai ter novidade aí, caso o Brasil vá avançando, né, das fases aí, preparar uma novidade boa para eles aí, eles sabem que eu faço. Bom, e agora só retomando um pouquinho a questão da alimentação e da nutrição, né? Porque a gente sabe que nós temos aí mais um período longo aí de, não só de Copa, porque tudo bem, né? A gente vai ter, além da Copa, a gente tem uma série de festas ainda que vai ser até final de julho, né? Pelo que eu tô vendo. Tem festas até julinas aqui, né? E aí, com relação à alimentação, eu sei que cada um está num momento e cada um precisa de uma determinada alimentação. Mas em termos, como você é nutricionista, em termos nutricionais, para a pessoa, qual cardápio, o melhor cardápio mesmo? Quais são os alimentos mesmo que seria interessante as pessoas consumirem nesse período? Evitar os alimentos gordurosos, né? Eu sei que é difícil, porque às vezes você está assistindo num restaurante, então assim, você vai lá perto do cardápio lá. Evitar os alimentos gordurosos, né? Focar muito, hidratar com água de verdade, que é que vai hidratar. E fugir um pouco desses alimentos, desses carboidratos complexos, porque no outro dia pode dar uma má digestão nisso aí. E tentar comer as fibras, mesmo quando o pós-evento, o pós-jogo ali, voltar para a sua alimentação normal, para o corpo não sentir tanto. Então a dica é evitar as gorduras, as frituras. É difícil manter isso. Evitar os doces, porque no dia seguinte vai sofrer a consequência, né? E aí são graves às vezes. Então, e tem alguma vitamina, algum composto, porque a gente sabe que o pessoal costuma usar, principalmente quem trabalha com quem faz musculação, isso, né? Tem algum composto aí que tá na moda, é bom usar, não é prejudicial, é interessante as pessoas usarem esses suplementos vitamínicos? Justamente, esse pós-evento, esse pós-jogo, voltar à sua dieta, voltar à prática. Um exemplo, quem toma creatina todo dia, voltar no dia seguinte, não tem problema nenhum, para justamente o corpo reconhecer aquilo que você manteve seu padrão ali, para não ser tão atingido, seus músculos, né? Não perder tanto o glicogênio ali, para não ficar fraco para o próximo treino. Então assim, mantenha a rotina normal de tomar o seu suplemento. Quem toma creatina de manhã, continua tomando, para deixar o corpo sempre em alerta. E me diga uma coisa, esse movimento todo, porque assim, tá certo que já deu uma refreada, né? Nos últimos 5 anos, a questão das corridas, da saúde, dessa coisa de atividades ao ar livre, cresceram bastante, né? Era uma coisa que antes estava mais restrita dentro de academias e depois passou para fora. Você acha que esse movimento é um movimento que arrefeceu por quê? Ou ele está crescendo? Ou é só uma impressão que ele recuou um pouco? É um movimento crescente, né? A gente sabe que é crescente. Cada vez mais vai se tornando profissional, principalmente as corridas. As corridas hoje em dia elas estão se tornando muito profissional e o pessoal está buscando qualidade de vida na corrida, né? Antes se trazia a parte da musculação, mas hoje eles estão invertendo isso, estão trazendo a qualidade de vida na corrida e fortalecendo na musculação, não deixando de fazer atividade física. Essa é a melhor parte. Então assim, sair do sedentarismo, porque vou falar assim, a musculação machuca, o crossfit machuca, né? Outro esporte machuca, mas o sedentarismo machuca mais. Ficar sedentário, não fazer, não realizar atividade física, machuca muito mais do que fazer. Então, assim, por isso que os nossos treinos são guiados, acompanhados com a necessidade de cada um, com o objetivo de cada um, com a capacidade física de cada um, para alcançar o objetivo. Agora, você falou uma coisa interessante, essa troca de começar a caminhar primeiro, fazer mais corrida e caminhada primeiro, ao invés de fortalecer os músculos para isso. Essa é uma boa inversão? É o entendimento que hoje se traz, até eles entenderem que as duas coisas estão totalmente ligadas, né? Porque vai passar, um amigo chama, outro amigo chama, vamos ali, esquece às vezes até de trazer a musculação, que é o que a gente mais precisa. A musculação ela não pode sair da nossa vida, porque é o que vai trazer força pra gente, é o que vai trazer toda a musculatura pra gente poder fazer as atividades diárias. Então assim, eles demoram um pouco às vezes para entender e depois voltam, né? Vai para corrida, mas acaba voltando para musculação. Para musculação. Isso é normal, está acontecendo como o normal.
Isso. É porque hoje tá todo mundo falando que é uma moda, né? Tudo é uma moda, tudo é corrida, né? Tudo é corrida. Inclusive eu me espantei bastante aqui na cidade de Alagoinhas, que eram muitas corridas, né? Em 3 anos, nossa, a quantidade de corridas que eu soube que teve aqui na cidade foram imensas. Mas aí você lembra uma coisa importante, as pessoas no final depois vão saber da necessidade, né? Porque não basta só andar ou correr, porque depois o corpo sente, né? E aí vai entender na prática, né? Que vai ter que fazer musculação primeiro para poder andar. Exatamente. Depois eles vêm, eles entendem que, preciso da musculação, né? A musculação, como eu falei, ela não pode sair da nossa vida. A musculação, ela é primordial. Qualquer exercício que você for fazer, qualquer atividade, qualquer atleta até do alto rendimento, ele precisa também da musculação, né? Não estou falando de carga, é da musculação, do movimento do corpo ali, dos membros superiores, dos membros inferiores, mas a musculação, ela é contida, ela tem que ser eterna pra gente. E eu queria agora falar, aqui já caminhando um pouco mais para o final, eu queria abordar essa questão da Copa e também das atividades físicas de uma forma mais global, mais ampla. Você acredita que o esporte, o esporte, as atividades físicas, elas são um meio de cultura? Sim, acredito. É muito cultural mesmo, até o indivíduo encontrar aquilo que ele vai querer fazer, que ele tenha prazer de fazer. Então, às vezes tem uma criança que começa querendo jogar futebol, né? E vai ao longo do tempo ali, 2, 3 anos depois, ele se identifica com o jiu-jitsu. Então, se torna muito viável para ele até eles se encontrarem dentro do esporte, qual esporte vão querer, vão ter afinidade, a capacidade física de praticar ali, né? E assim tem esse movimento todinho dentro do esporte e traz essa cultura dentro. Se tem uma cidade que ela, vou dizer assim, traz um futebol muito forte, né? A regionalidade do futebol, a tendência é que todos os garotos e até garotas queiram ser inseridos no futebol, na menor parte vão para outros esportes, né? Para um esporte de luta. Então, assim, até eles se encontrarem, é mais a região que traz isso, a localização que vai moldando ali até eles encontrarem. E você acha que aqui na região Nordeste o futebol ainda é o grande atrativo? Ainda é? Porque a gente sabe que Brasil né? Nordeste, lógico, né? Nordeste, dentro do Brasil, é tudo quase uma coisa só. Mas a gente sabe que nas regiões as coisas vão se modificando, né? E aqui na nossa região, você acha que o futebol ainda é o forte? Ou temos mais jiu-jitsu, temos mais outras atividades aqui? O futebol é muito forte, né? Como você falou, em todo o Brasil, ele não tem como, né? A criança quando completa 6, 7 anos, quer ser atleta, quer ser o quê? Jogador de futebol. Então, se você perguntar a 100 crianças, 97 vai querer ser jogador. E dentre outros que saem ali, eles descobrem essa afinidade de outro esporte, né? O futebol, ele global, quer que seja mundial, todo mundo só pensa no futebol. E a criança vai se encontrar, tem uma oportunidade às vezes de participar de uns jogos escolares e se identifica com o handebol, que isso é fantástico quando ele vê. Então ele sai daquela, vou dizer assim, a manada e encontra aquilo que realmente ele quer, que ele gosta e talvez possa se tornar um atleta de alto rendimento lá, né? Então saiu lá e o garoto que está lá tentando futebol pode não ter tanta oportunidade por causa da demanda também de atletas. Mas o futebol, ele é sim, ele é muito centralizado, ele é o primeiro. Mas existe a possibilidade, né, da criança... Estando dentro dessa área e se interessar por outras, né? Se encontrar lá. De se encontrar por outras. Agora eu queria que você desse uma olhadinha ali para sua câmera ali e dissesse para o pessoal aqui de Alagoinhas, desse uma mensagem para as pessoas com relação às atividades físicas e a necessidade deles tomarem muito cuidado agora nessa época de Copa, que eles têm que se preparar para enfrentar as grandes comemorações. Então, principalmente como ao Hexa, né? Como ao Hexa. Então, devido também a esse momento festivo, né? Mas tem que ter um bom sono, né? Tem que ter uma boa hidratação, comer os alimentos leves. Após essas festas, os festejos, as comemorações também, voltar à sua dieta normal, o seu mundo fitness, né?
que a gente chama, não exagerar também no dia seguinte. Se exagerou, vamos dar um jeito, vamos fazer qualquer maneira aí para não sentir tanto o corpo, porque o corpo vai responder, o corpo vai cobrar no dia seguinte o exagero. Então assim, manter o sono, a hidratação e uma boa alimentação, isso é primordial, sem esquecer de ir para o treino, porque o treino não é difícil não. A parte pior é chegar no local do treino, porque está cansado. Então, chegando lá, treina, né? Então, você tem que pensar muito nisso. Tá cansado, mas vai lá pro treino, porque o treino você vai fazer. O ruim é você chegar lá. E aqui, pegando esse gancho aqui na fala do nosso entrevistado, eu quero lembrar para vocês o seguinte, nós precisamos entender que o nosso corpo é movimento, sempre. Nós utilizamos o nosso corpo para tudo, para todas as atividades que nós desenvolvemos na vida. E também lembrar que nós aqui do Conexão Alagoinhas, nós trazemos personagens da cidade. E foi isso que nós trouxemos aqui hoje. Nós trouxemos uma pessoa que trabalha na cidade, que trabalha com pessoas da cidade. Não precisa ser prefeito, não precisa ser vereador, não precisa ser deputado, não. Só precisa ser um cidadão que desenvolve atividade na cidade. Essa é a personalidade que nos interessa aqui no Conexão Alagoinhas, porque é com essas pessoas que a gente se encontra todo dia, é com essas pessoas que a gente conversa, é com essas pessoas do dia a dia, do nosso cotidiano, que a gente sabe como que a cidade tá, como que a cidade quer estar, né? O que a cidade precisa, o que as pessoas aqui da cidade precisam. Então, assim, tenham a certeza de que cada um de vocês que está nos assistindo pode um dia estar sentado aqui nessa cadeira, conversando, batendo papo, contando o que vocês fazem aqui na cidade para fazer com que a Alagoinha seja uma cidade cada dia melhor. E vamos torcer com responsabilidade, vamos curtir e vamos cuidar do corpo, porque a gente sabe que a gente não pode deixar o corpo para lá, né? Então, alimentação, hidratação, exercício não é só lá no campo, não, é fora também. Até o próximo programa.